Meu nome é Léo, eu sou sócio na agência Ana Couto. Dá para fazer um dia de PEF só em torno de negócios do bem, propósito, né? Falar de modelos de negócio que estão tentando inovar, esse tipo de coisa. Então, o recorte que eu trouxe para vocês aqui, tá? Dentro de uma linha de pensamento para a gente trabalhar isso um pouco, 1 hora dessa conversa, a gente tenta trazer uma provocação para quem já trabalha com negócios de impacto, quem trabalha ou tem alguma relação próxima com empresas de modelo de negócio que, enfim, estão focados num tipo de impacto, ou ONG, ou, enfim, empresa B, capitalismo consciente, esse tipo de coisa aqui. Levanta a mão. Legal. Essa palestra, eu tentei construir um material de um jeito que ele é tanto um convite para quem está mais interessado e não sabe tanto sobre isso, mas um olhar de uma provocação que eu quero que todo mundo, mesmo quem já conhece muito sobre, né, já domina, eu trago alguma pontinha de interesse, um novo insight, que seja um fio que depois vocês começam a puxar, né, uma provocação, e todo mundo começa a olhar para isso de um jeito interessante e mais bacana. E acho que a primeira pergunta, né, que me levou para querer aprofundar nisso foi: por que a gente vê tão pouco, né? Por que não tem mais? E por que para achar um é tão difícil? Se a gente chega numa gôndola de supermercado, ou se você vai comprar um serviço, né, que tipo de parâmetro a gente está usando no nosso dia a dia, no nosso piloto automático, para tomar decisões de compra, onde a gente remunera e a gente premia certos modelos de impacto ou não, modelos de negócio ou não, e instituições e corporações que estão oferecendo aquilo que a gente está comprando. Tá? Todo dia a gente vota com o nosso dinheiro. O quão consciente a gente está, né? E para que tipo de coisa a gente poderia estar olhando. A gente vive numa época que a gente vê tanta coisa ruim, né, e tão polarizado, então vamos olhar um pouco de coisa boa e ver que tem muita luz, né, nesse túnel e como que a gente anda mais para frente nele. Primeiro, uma questão de conceito aqui, eu queria colocar para vocês que o que eu estou trazendo como negócio do bem, alguma coisa bem ampla. Tá? Até para tirar vocês do entendimento que vocês têm. E aí eu estou chamando de uma empresa, um negócio, uma iniciativa que até quem não compra de você, ou não é teu cliente, ou não é usuário, fica feliz por existirem no mundo organizações e negócios como esse que você tem. Tá? E aí, eu acho que antes de mais nada, a gente tem que fazer aqui um combinado entre a gente, da gente quebrar alguns dogmas, alguns paradigmas e alguns preconceitos. Que, como eu falei, esse é um tema muito polarizado. Que a partir do momento que eu falo que, né, existe o bem, automaticamente eu estou dizendo que tudo aquilo que não se enquadra ali, provavelmente é o mal. Né? E será que é? Então, se a gente pega, eu acho que dentro da nossa conexão de primeiro grau, um tio, um avô, um primo, né, ou um cunhado, ou dentro dos seus amigos, vocês têm alguém que tem um negócio. O cara paga os impostos, ele contrata, ele rala como empreendedor para conseguir cumprir com suas obrigações e tirar um resultado ali que é merecido, que afinal de contas ele está num jogo que é de risco. Ser empreendedor no Brasil é algo muito suado, muito difícil. E quem sabe, e quem convive perto de alguém que sabe. Né? Então, assim, ver também uma vilanização disso é uma coisa que, tipo, lógico que existem inúmeros maus exemplos. E até eu vou trazer isso aqui também. Mas eu acho que esse é o primeiro dogma que a gente tem que quebrar. Né? O negócio do bem não quer dizer que todo mundo que não é um negócio do mal. Tá bom, mas vamos voltar no tema da palestra. Então, isso quer dizer que, se a gente está olhando para uma maximização de impacto social, né, isso quer dizer que a gente é uma empresa do bem. Isso quer dizer que a gente vai para o céu, que a gente vai para a parte de cima do quadro, né, ou da capela. E se a nossa organização fosse uma pessoa, a gente seria tipo uma Madre Teresa de Calcutá. Né? Então, assim, vamos dentro ainda do universo polarizado. Mas e se a gente não é? Aí, cara, aí a gente está na parte de baixo do quadro. E aí, assim, se a gente for no extremo, a gente é o lobo de Wall Street, né? Vale tudo, só não vale ganhar muito dinheiro. Né? Eu não acho que é tão por aí. Agora, pode ser que a gente seja alguém muito bem-sucedido, tipo um Warren Buffett, que ele é o maior filântropo do mundo, e essa lista é super recente, e ele já doou 55,02% de toda a grana que ele já ganhou na vida. E aí a gente está falando de 46 bilhões de dólares que esse cara já doou.
Tá? Acho que esse cara vai para o céu. Ele não tem um negócio de impacto, mas com certeza ele vai para o céu. Né? E acho que, inclusive, quem mais é adepto da filantropia aqui não necessariamente conseguiu chegar nem perto do 0,2 dele. Né? Então esse cara vai para o céu e deve estar lá. Né? Não morreu ainda, mas quando ele morrer, vai estar lá junto com ela. Para quem ainda está distante de negócios de impacto, a filantropia é o único caminho, a doação, né? E é algo que existe desde a Grécia Antiga. Provavelmente se a gente conversar com as nossas mães, com os nossos avós, ou todo mundo que vocês podem pensar quando vocês estiverem circulando por um supermercado, por um aeroporto, né? Tudo aquilo que a gente consome o tempo todo e como é coisa. A gente vê muito esse modelo ainda presente, né? E às vezes nem tão presente, principalmente no Brasil. Acho que na Europa e nos Estados Unidos tem um pensamento maior desse give back. Né? O Brasil ainda é pouco, a gente vê poucas iniciativas. Mas isso é muito antigo e não é de hoje. Agora é engraçado como que a filantropia, muitas vezes, ela foi uma moeda de troca. Se a gente olhar para os Médici, eles dominaram Florença durante o século XV, XVI e XVII. Eles eram os banqueiros da Europa. Eles eram os banqueiros de todas as várias viagens, enfim, náuticas de descobrimento. Eles eram os bancos, eles eram o banco dos papas da época. Inclusive teve um papa que era um Médici. Era tanta grana ali, né, que grande parte do Renascimento foram eles que fizeram. Michelangelo, né, estava debaixo da asa dos Médici. Então, quanta coisa bonita a gente viu na arte, na história, por causa desses caras. Agora, como banqueiros, é óbvio que tinha lucro na jogada. Você empresta precificando o risco. Funciona do mesmo jeito até hoje. Só que a usura era pecado. E era um pecado muito sério. Mas eles eram os maiores doadores e patronos, construíram grandes igrejas, arte sacra, e essa era uma moeda de troca. Vai para o céu ou não? Né? Vamos mais para frente. Aí a gente olha para o Rockefeller. Um cara que passou os últimos 40 anos da vida aposentado, atuando nas suas iniciativas filantrópicas, que ele criou toda uma sistemática que ele focou especificamente em medicina, pesquisa e educação. Ele fundou a Universidade de Chicago, fundou outra universidade, doava para várias universidades e foi um dos responsáveis por fazer o funding de toda a pesquisa para a erradicação da febre amarela. Incrível. Mas ele era o rei do petróleo. A Standard Oil, que era a empresa dele, era tão grande que mandaram quebrar ela em várias, e hoje é o que é a Esso, a Mobil, se não me engano a Texaco, e ainda tem umas 2 árabes que estão lá, de tão grande que era. Na época ele faturava $2 trilhões ano. Era muito dinheiro. E o petróleo dependia do carro. A gente está falando da década de 20, de 30. Então ele começou uma estratégia, queria em São Francisco, em todas as cidades dos Estados Unidos, Chicago, ele comprava as empresas de bonde, fechava e queimava todos os bondes, para as pessoas terem que comprar carro para vender mais petróleo. Mas ele era um grande filântropo. Se a gente for trazer para a realidade de hoje, o quanto que isso é muito diferente do traficante que cuida do morro para fazer o bem na sociedade, mas o meio, a forma dele fazer negócio, ele está fazendo bem, mas assim, e aí? Né? Então, assim, eu acho que o negócio do bem também você não pode olhar só para o impacto que você causa pela tua capacidade econômica de conseguir fazer o bem com parte daquilo, mas também sobre como que você chega nesse resultado. Acho que isso faz parte da equação. E que não é só passar a caneta no cheque que isso te dá a liberdade de fazer qualquer coisa, né? Enfim. E aí teve um efeito emblemático. Essa época eu estava fazendo um mestrado fora do país e um professor passou na aula e deu esse artigo para a gente ler. Todo mundo tem que ler. Eu achei incrível, porque o Porter, poxa, né, quem fez a administração, ou economia, as 5 forças de Porter, um cara que, além de ser um grande professor, consultor, está dentro de grandes empresas, inclusive ajudando os caras a ganhar dinheiro. E ele bota um artigo gigante na Harvard Business Review falando, cara, o capitalismo tem um problema e a gente tem que resolver. Ele traz provocações sobre, é muito raso para um diretor financeiro, um CEO, só ter que entregar dividendo para quem tem o papel.
Isso é pouco nos dias de hoje. Você tem que ir muito além, você deve ir muito além. Tá? Você está no básico. E é uma grande provocação que ele traz, só que não é isso que ensinam até hoje nas escolas de economia ou administração. Esse tipo de consciência está longe, né? Então, por isso que a gente tem que falar mais disso. E aí eu trouxe aqui uma fala dele no TED, que ele faz um pouquinho desse recorte desse artigo. I think we're all aware that the world today is full of problems. We've been hearing them today and yesterday and every day for decades. Serious problems, big problems, pressing problems, poor nutrition, access to water, climate change, deforestation, lack of skills, insecurity, not enough food, not enough health care, pollution. There's problem after problem. And I think what really separates this time from any time I can remember in my brief time on Earth is the awareness of these problems. We're all very aware. Why are we having so much trouble dealing with these problems? Now, I think many have seen business as the problem, or at least one of the problems in many of the social challenges we face. You know, think of the fast food industry, the drug industry, the banking industry. You know, this is a low point in the respect for business. Business is not seen as the solution. It's seen as the problem now for most people. And rightly so in many cases. There's a lot of bad actors out there. The conventional wisdom in economics and the view in business has historically been that actually there's a trade-off between social performance and economic performance. The conventional wisdom has been that business actually makes a profit by causing a social problem. Businesses got trapped into the conventional wisdom that they shouldn't worry about social problems, that this was sort of something on the side, that somebody else was doing it. We're now seeing companies embrace this idea. The deeper work, the new thinking on the interface between business and social problems is actually showing that there's a fundamental, deep synergy, particularly if you're not thinking in the very short run. In the very short run, you can sometimes fool yourself into thinking that there's fundamentally opposing goals. But in the long run, ultimately, we're learning in field after field that this is simply not true. Eu acho muito incrível ver o Porter falando isso lá em 2012, porque ver gente que acredita e trabalha com negócios de impacto, tentando vender negócios de impacto, para quem não está se conectando com isso ainda, é fácil. Agora ver um cara que é um dos papas ali da administração, eficiência e sim, aumentar lucro, retorno de dividendo, etc. E esses caras têm esse despertar, é o que vai fazer o cara que não acredita nisso que a gente está falando aqui hoje, falar assim, peraí, se o Porter está falando, eu acho que eu preciso entender um pouco mais sobre isso. E aí ele fala sobre algumas coisas que estão diretamente ligados aos 17 desafios, né, os Global Challenges da ONU, que é uma iniciativa muito legal, que inclusive a gente vê organizações de educação de ponta, como a Singularity University, né, que muita gente já conhece, a junção do Google e da NASA, num campus lá da NASA, lá na Califórnia, super incrível, super legal, que ela tem um dos programas dela, que é o Global Impact Challenges, que ela quer buscar startups, né, jovens empreendedores, tem que ter até 21 anos para se inscrever, que se você tem uma ideia ou um negócio de impacto, eles te levam para lá para você acelerar, mas obrigatoriamente você tem que escolher uma das 17 verticais que você está tentando resolver um negócio real ali, que é muito incrível, né? Então, e aí, isso automaticamente se conecta com o propósito. Por quê? Por que eu vou fazer isso? Por que eu deveria me importar? Né? Eu já pago impostos, eu sou um negócio aqui que eu sou totalmente correto, a gente vê essa bandalheira aí que a gente escuta no jornal todo dia, né? Eu estou aqui tentando fazer parte do bem, como assim? Se eu não faço isso, eu não sou parte do bem. Mas o objetivo não pode ser, né, a gente só falar de lucro, a gente só falar, por mais que é isso que a gente aprende, a minha primeira formação é engenharia, né? Então, assim, é um papo sobre eficiência, né? Sobre o retorno, o ROI, e isso é super importante, mas a discussão isso é a onda 1, esse é o primeiro passo. A gente não pode olhar só para isso. E a gente tem que olhar e descobrir, né, o propósito do nosso negócio, o que a gente está fazendo ali. Né? Ontem eu estava participando de um encontro de uma convenção de um cliente,
E aí eles, né, falando sobre uma iniciativa que eles têm que tem a ver com concessão de crédito para baixa renda. E aí, junto com o grupo, a gente chegou num pensamento que é: vocês não estão no business de crédito, vocês estão no business de ajudar uma pessoa a realizar um sonho. Né? Então, existe uma outra dimensão ali do que você está fazendo. Né? Você está construindo uma igreja ou você está levantando um muro? E eu acho que é esse tipo de reflexão que tem que acontecer cada vez mais no mundo dos negócios. E parte do nosso trabalho dentro da Anacolto é exatamente trazer essa discussão para 100% de quem bate na nossa porta falando: ei, eu tenho um problema que eu acho que é de marca e acho que vocês podem me ajudar, vamos conversar? Né? E esse é o tipo de frame que a gente tenta trabalhar com eles, que é: sim, o seu negócio tem que dar lucro, a tua marca tem que te ajudar a ser conhecido para pessoas procurarem você, dentro daquelas opções que ela pode comprar ou contratar, né? E o papel da comunicação é ajudar a vender. Mas não dá para ser só isso, isso é a primeira onda. Tá? Dá sim para você construir um negócio que começa a partir do propósito, onde você constrói um ecossistema de valor e por causa disso você engaja as pessoas, porque é real, é relevante, é verdadeiro e o pessoal, o cliente consegue perceber que não existe diferença entre o seu discurso e a sua prática. Ele é alinhado. Porque falar é lindo, emociona, etc. Mas é onda 2. Tá? Eu acho que assim, você precisa materializar. Você ter algo que ele é emotional solving, né? Você traz um discurso que as pessoas falam: puxa, é verdade, eu gosto dessa bandeira, que esse discurso que a marca está falando, apoiando essa causa. É legal, já é um passo, né? Mas existe todo um potencial aqui. E a gente acredita que um negócio que já nasce, um negócio que já existe há muito tempo, pode sim pensar e se estruturar a partir da terceira onda. Mas isso não quer dizer que não tem que ligar para as outras. Né? Não adianta nada não vender e ter lucro, senão você não consegue entregar a tua parte do teu propósito. Então, como você amarra muito bem essas três coisas? Agora, e aquilo que a gente chama de negócio do bem, definitivamente está numa onda 3. Agora, a gente vê, principalmente no mundo empreendedor, o papo de propósito muito... Eu fui fazer uma reunião outro dia com um pessoal de fundo, né, que queria melhorar uma marca de uma investida deles, né, e falando, né, assim, porque a gente resolve um people problem, né, um problema real, e a gente tem um propósito e tal. E esse é um discurso muito frequente, tanto é que essas são as duas frases que mais se fala em elevator pitch, né, ou quando uma startup está fazendo aquele pitch de 7 minutos para o investidor, né, para conseguir um investimento. E isso está virando caindo tão na vala comum que já está virando até piada em alguns, enfim. Quem conhece a série Silicon Valley? É maravilhosa, né? Eu adoro. Toda vez que algum empreendedor vai fazer o pitch, né, as duas fotos de cá, né, ele fala: poxa, eu vou. E aí a gente faz A, B, C, D, F, e com isso a gente está construindo, né, um mundo melhor, making the world a better place. Aí o outro está falando lá uma coisa mega complexa, mas fazendo esse algoritmo maluco, a gente está fazendo um mundo melhor. E aí tem lá o Gavin Belson, que é o do lado direito, que representa a empresa gigante, dominadora, tradicional, né, que domina o mercado, né, que ele fala: eu não quero viver num mundo onde tem outra empresa tornando o mundo um lugar melhor. Mais que a gente. Né? Então não adianta ter esse cinto do Batman da onda 3, né, do tipo saber o que você tem que botar na prática, se a cabeça ainda está lá atrás. Né? Mas ainda fica faltando esse quebra-cabeça, né, essa pecinha para o negócio encaixar. Por que a gente não vê isso acelerando? Por que a gente, né, isso não está mais presente no mainstream? Né? Tem que procurar. Né? Eu dei um desafio lá com a minha mulher que trabalha com moda, que eu quero conseguir comprar cada vez mais coisa, quando a gente precisar, de coisas que são, enfim, ou é circular, ou mais ética, orgânica, etc. Dá um trabalhinho no Google ali. Não vai aparecer no seu timeline do Facebook automaticamente, como os outros aparecem. Né? Então a gente tem que olhar para isso. Agora, não adianta falar de modelo de negócio sem a gente falar de objetivo de negócio. E aí a parte que eu acho que quando a gente desenha tudo fica mais fácil. Para mim essa coisa polarizada não funciona. Se a gente falar só ou você está maximizando o lucro, ou você está maximizando o impacto, ou você está ganhando lucro e aí você ajuda alguém e aí você anda um pouquinho mais para cá, eu acho que esse negócio é muito mais uma cruz, né? Porque senão a gente nunca consegue juntar essas duas coisas. Então tem que ter outro modelo para a gente olhar para isso. E aí assim, o que
nesse trabalho de pesquisa que a gente fez, a gente acredita que mais do que só, né, ou você está do lado de lá ou do lado de cá, acho que tem outros pontos fundamentais que são, você consegue ter um modelo de negócio que ele é autossuficiente, você promove, você constrói e oferece um produto ou serviço que ele tem valor para alguém. E se ele tem valor, ele tem preço, e ele pode ser inclusive mais barato, tá? Mas se é relevante, se resolve um problema, uma ineficiência, uma frustração ou algo que eu preciso no meu dia a dia, eu vou comprar, né? Isso te gera um resultado que você consegue manter aquele negócio. Ou você é um bicho que é completamente dependente de doação e filantropia, tá? E aí é legal que a gente vê essas duas primeiras coisas que aconteceram. No artigo do Porter, ele até fala, teve em algum momento que o capitalismo viu, o governo, estava tudo dando muito errado, o governo não dava conta de promover o bem-estar social, né? Que esse é o papel do governo, promover bem-estar social. Ele não conseguia fazer isso sozinho, então vamos criar ONGs específicas para resolver problemas específicos, né? Mas é tanto problema, né? A ONU mapeou 17 mais importantes, mas tem muito mais, ainda mais quando você vai para cada região, que fica muito difícil, por exemplo, você ter tanto recurso de doação e filantropia para resolver todos os problemas que a gente tem. Então o modelo precisa ser evoluído, né? Então a gente começa a ver organizações sem fins lucrativos, que ela consegue ser autossuficiente, né? Mas ela tem uma maximização do impacto e também ela opera muitas vezes por modelo de doação. A gente tem ali as empresas que estão dentro de um capitalismo com causa ou propósito, e aí quer dizer que não é o lucro a todo custo, mas às vezes eu abro mão de algumas coisas para estar alinhado com o meu propósito, com aquilo que eu acredito, né? Mas aí aqui no meio, bem equilibradinho, tem os negócios de impacto, que é onde que a gente vai focar aqui na nossa conversa, tá? Que eu acho que é bacana a forma de ver esse contexto a partir disso aqui, que começa a fazer sentido, né? A gente consegue botar as coisas nas suas devidas caixinhas. Quando a gente vai falar especificamente, né, de negócio de impacto, é legal que a gente já vê algumas literaturas até falando do setor 2,5. Eu não sei aqui quem de vocês já ouviu falar, né, sobre o setor 2,5, mas é quem está ali entre o segundo e o terceiro. O primeiro é o governo, o segundo, né, a iniciativa privada, e o terceiro geralmente são as ONGs, etc. E a gente vê um bicho que é maximizar o impacto social e ambiental de forma economicamente sustentável. Essa é a definição, né? Então tá, então vamos entrar aqui. Essa história começou, tiveram várias referências, mas a primeira e a mais relevante que a gente, né, encontrou na pesquisa foi o Muhammad Yunus, que ele foi inclusive Prêmio Nobel da Paz em 2006, e ele é o pai do microcrédito e começou lá na Índia, né? Então, assim, um banco onde o conselho do banco ele é por mulheres das classes mais pobres, que vão junto decidir como é que você coloca ali o microcrédito para quem mais precisa. E aí a gente está falando de um país tão pobre que as pessoas não têm dinheiro para comprar sapatos. E aí você vê, igual a gente vê na Paulista aqui, né, às vezes imigrante vendendo coisa lá com um paninho no chão, que o cara não pode nem ter uma mesinha, os caras alugando o sapato para, se você tem que entrar numa repartição pública, você precisa estar calçado. A galera tem que alugar sapato. Então é muito pobre, né? A Ana já foi, então vou mostrando as fotos para a gente, é de chocar. E aí ele é um cara super diferente dentro dessa crença. E foi interessante que ele estava numa reunião, depois de muito tempo que o banco dele existe, é um sucesso, que os outros banqueiros, fazendo meio chacota com ele, falaram assim: poxa, você tinha que falar que você é um women's bank, que seu board é de mulheres, então você tem que falar que você é um banco, né, um banco das mulheres. Eu falei assim: não, eu faço isso, mas vocês todos, primeiro, que tem no board de homens, tem que colocar que vocês são um banco de homens. Depois que vocês fizerem isso, eu coloco que o meu é um banco das mulheres. Mas ele, inclusive, publicou um livro, que é o Banker for the Poor, e ele é um cara que fez muito bem para muita gente, e ele traz uma frase super de impacto, que ele questiona o ato de caridade. Ele questiona a caridade, né? Ele questiona que você, de certa forma, perpetua o dar enquanto alguém recebe, enquanto você limpa a tua consciência, que você está fazendo algo. E o que ele acredita é como que eu dou instrumento e conhecimento para essa pessoa conseguir se alavancar e evoluir a situação dela. Muito mais um olhar de empoderamento, tá? Que é muito legal. A gente vê outra iniciativa que eu acho que é relevante para isso também, que foi de 2013, que é o livro Capitalismo Consciente, que é o John Mackey, que é o fundador do Whole Foods,
que inclusive ele foi anos a maior exposição, a maior referência sobre o capitalismo consciente, que agora está um pouco em xeque essa posição dele, porque vendeu para a Amazon, aí o Whole Foods na Amazon, ninguém sabe o que vai acontecer, né? E aí estão falando que agora o principal expoente, provavelmente, né, quem fica no lugar dele, né, como quem que é essa figura para quem a gente está olhando quanto a pensamento dessa linha? É o Howard Schultz, que é o presidente do Starbucks. Acho que ele saiu, né? Não sei se ele saiu, se ele foi para o conselho, ele ainda está? Ele vai concorrer? Olha que legal, não sabia. Não, eu acho ele incrível. Acho que tem outro marco também, que é as empresas B, que começaram nos Estados Unidos em 2016, que tem exatamente essa vontade de equilibrar essas duas coisas. Tá? E aí a gente vê uma coisa muito bacana que eu vou aprofundar um pouco mais nesses três. Por mais que eles não sejam modelos de negócio, né, o capitalismo consciente é muito mais um modelo mental. E aí tem uma outra questão que dentro das pesquisas, o que a gente descobriu é que 5% das empresas se classificam como empresas B, quem está em negócio de impacto, tá? Mais ou menos uns 30% fala que ele é um negócio social. Tem mais uns 5% que fala que ele é um capitalismo consciente, e tem mais 50% que ele se auto-intitula qual que é o modelo dele, utilizando essas palavras, mas não necessariamente é o que a gente encontra em definição clássica. Tá? Se a gente tiver que aqui sugerir uma definição, e não é uma questão de concordar, mas é uma questão de tentar colocar na caixinha para ficar fácil de entender, o negócio social ele tem um objetivo principal de propiciar benefício social, todo lucro é revertido para o bem social e o investidor só retira o capital investido inicialmente. Né? Então, se lá um empreendedor conseguiu uma ideia, a partir de uma ideia, conseguiu gente para botar dinheiro, se o cara quiser sair, né, do tipo, agora eu não quero mais, né, ele pega o que ele botou de volta corrigido, mas ele não tem lucro sobre aquilo. Né? Tá tudo dentro da estrutura, que é uma estrutura que inclusive paga salário. O empreendedor que está desenvolvendo essa ideia, o salário dele está no custo lá, né? Ele não está doando o tempo dele. Senão era ONG é outra coisa, mas mesmo ONG ela precisa ter uma estrutura de custo. Né? Tem gente que pode se dedicar, nem todo mundo. Já em empresas B, tem uma questão de redefinir o que é sucesso, que tem a ver lá com o que o Porter falou, que não é só lucro, mas tem também a questão do impacto que você gera. Tá? E isso é tão relevante quanto o lucro. Então, ele traz um equilíbrio maior. E esse investidor, ele pode ou não retirar dividendo, aí depende do modelo de cada uma. Tem umas que falam que não, tem umas que falam que sim. É um dividendo menor, mas você está fazendo ali um impacto. E quando a gente vai para o capitalismo consciente, a gente está falando de empresas muito parecidas com todas as outras que a gente conhece, só que ela tem uma relação muito forte ali com um propósito de querer fazer um give back, e isso impacta as decisões de negócio dela. Né? Então a gente vai trazer aqui alguns exemplos também. Tá? A gente vê alguns modelos, né, sobre como o Buy One, Give One, né, que tem lá o Warby Parker, você compra um óculos, aí ela dá um óculos na Índia, então assim, são essas questões. Tá bom? Então, se a gente tiver que pegar esses três bichos e posicionar de novo aqui, a gente acredita que isso fica mais ou menos assim, tá? De novo, é o nosso olhar e jamais uma verdade absoluta. Até porque isso, como o cimento ainda está fresco, se a gente for falar disso de novo daqui 2 anos, vai para lá e para cá também. E aí eu acho que a parte boa é tá bom, mas me dá exemplo, deixa eu entender como é que eu boto isso na minha vida se não está presente, e eu que já pratico esse pensamento, já trabalho com isso, como que eu consigo ter mais exemplos e referências para me inspirar e procurar mais coisa. Olhando primeiro para negócios sociais, eu trouxe um vídeo aqui muito legal. A Inglaterra é um país que já tem 1 em cada 5 negócios em pequenas e médias empresas já é um negócio social. 1 em cada 5, o que é incrível. E aí eu trouxe aqui um videozinho deles explicando, é o Jamie Oliver, que ele tem um restaurante 15, que no Brasil ele não espelha o mesmo modelo, pelo que eu entendo, pelo que eu li, né, e estudei sobre, mas ele pega jovens, todo mundo que trabalha, pessoas que, enfim, passaram por orfanatos, problemas difíceis de vida, e ele ensina ali um trabalho.
né? Você vai aprender, começando a servir, limpar a cozinha, descascar batata, a virar um chefe um dia e poder ter seu próprio restaurante. Hi, I'm Jamie Oliver. This is my restaurant 15 in London, and I set this up 13 years ago as a social enterprise. I'm Karen Lynch. I'm the CEO of Bellew Water. I didn't really know what I was doing back in the day. All I wanted to do was take in kids from troubled, possibly unlucky, underprivileged backgrounds. We are the UK's most ethical water brand, and we're very proud to be a social enterprise. We've taken young people and we've tried to produce incredible world-class chefs. We had to turn it into something that people would love. We came up with a solution and we donate 50% of our profits to the Firefighters Charity. We pioneer environmental initiatives like lightweight packaging, use of recycled materials. We make sure that overall we're carbon neutral and give all of our profits to WaterAid. Social investment in the UK has grown by 30%. In fact, that's 1 in 5 businesses have a social purpose now in the UK. The interesting and exciting thing is that you have a choice. Your business is motivated by not just shareholder value in the traditional sense, but where is it you want to make that impact? Social business is definitely growing. It's thriving. People are starting to look at it differently. I think what we've got here already is a proven track record that social business can be successful. Whether you're an investor or an entrepreneur, you know, without doubt, where sort of UK social enterprise is at is a really good place to collaborate with, invest in, and do something that really makes a difference. Se você estiver em Londres e você for no 15, no cardápio, tem a água Bellew, né? E tá lá o preço dela, então a água da casa não custa nada, as águas normais têm um preço, as mais caras italianas, né? Francesas, Evian, não sei o que, Renan Pellegrino, são um pouco mais caras, a Bellew está no meio e está falando ali, 100% dos lucros são doados para programas para levar água à África. Poxa, né? Se você se preocupa, olha, tá fácil, tá ali na sua mão, né? Por que a gente não tem mais isso? Eu até trago no detalhe a Bellew, mas eu queria trazer primeiro o Grameen Bank, que eu falei lá, né, do Mohamed. Eu trouxe a Bellew também, que é um negócio incrível, né? E a garrafa tem design, teve toda uma preocupação de criar uma garrafa que ela era 17% mais leve para gastar menos vidro. Usaram um tipo de design, de além dela ser bonita, de você querer levar para casa, né, se você quiser, ela tem o maior potencial, pelo menos no mercado inglês, de reciclagem, que é de 40%. Né? E eles têm uma linha específica que eles usam o vidro verde para tamanhos maiores, que ele tem maior capacidade de reciclagem. Então, toda uma preocupação de você tentar ser carbono zero. E no ano passado, eles conseguiram doar 1 milhão de libras para o programa WaterAid, que é uma ONG que eles apoiam para levar água a lugares remotos da África, tá? Que é muito legal. A gente tem que falar de case brasileiro também, né? Então eu quis trazer uma coisa de fora, mas falar de Brasil também. Essa turma é incrível, a gente já colaborou com eles para alguns projetos e eles são uma Kickstarter do bem, né? Eles são uma aceleradora de projetos e ideias que têm um impacto social ou ambiental, né? Então, para quem não conhece, entra, assina o newsletter deles, segue nas redes sociais, vira e mexe, aparece algo que é incrível e que você pode apoiar. Né? Então esse é um primeiro passinho para quem ainda não está conectado com esse tipo de coisa, começar a fazer uma participação. Se a gente olha para capitalismo consciente, tá mó sambão aqui, né, galera? Não tá rolando? E foi engraçado que quando eu estava testando, antes de vocês entrarem, eu estava testando os slides, aí eu passei um slide e começou a música. Eu falei, não tem música, tá errado, era aqui do lado. Hi, I'm John Mackey. I'm the co-founder, co-CEO of Whole Foods Market. Raj Sisodia, my co-author of the book, is a marketing professor at Bentley University. And together, Raj and I wrote this book primarily because our goal is to revolutionize the way business is done. We really believe conscious businesses are the wave of the future. They do create more total value in the world. They're more successful in the marketplace. They're more ethical. They're better places to work. Businesses need to understand this. This is not only where the future lies, but it'll be so good for our society. It's just simply a better way to do business. And we want as many businesses as possible to discover these truths and begin to embrace them.
O Howard e o Starbucks, eles fazem muitas coisas que são muito legais, né? Eu vou ser honesto com vocês, eu não morro de amor pelo café deles, tanto quanto a minha esposa que está aqui hoje me prestigiando ama. Se ela puder, ela passa todos os dias lá, inclusive os finais de semana, e vários finais de semana eu recebo um convite para, vamos domingo à tarde trabalhar do Starbucks. Que a gente não faz por amor, né? Mas depois que eu comecei a estudar mais esses caras, eu vou com mais prazer. Porque eu pago feliz pelo café. Eu, Léo, tá? Quando eu sei que esses caras apoiam pautas relevantes no Congresso americano para mudar questões culturais, onde diminui desigualdade, onde você de fato está tentando não só ganhar dinheiro e fazer o bem para os seus empregados, mas você tem um impacto positivo no mundo, inclusive numa questão de mindset. Trazer provocação e discussão sobre dogmas e paradigmas que a gente precisa quebrar quando a gente está falando do mundo dos negócios. Eu não sei se vocês se lembram, acho que foi no ano passado que um funcionário do Starbucks tentou tirar da loja 2 garotos negros, né? E aí deu uma baita repercussão. O Howard mandou fechar todas as lojas do Starbucks do mundo no dia seguinte para fazer um alinhamento com o time e falar, isso não é o Starbucks. Né? A gente tem um propósito, né, de reward everyday moments, né? Esse é o propósito deles. Então, pequenas recompensas no seu dia a dia. Isso não é uma recompensa, a gente está contra o nosso propósito quando a gente age assim. Então não dá. Ele não só para o time para fazer um alinhamento e todo mundo entende que assim, uau, quanto de dinheiro a gente deixa de ganhar se a gente faz isso. Mas é tão relevante quanto. Então, assim, a decisão está fácil do que a gente tem que fazer. É muito legal ouvir esse tipo de coisa, né? E a gente tem que propagar esse tipo de coisa. A gente está com a crise, né, há muito tempo já dos refugiados da Síria. E ele está com uma preocupação, por exemplo, de botar na pauta, e com certeza tem alguém que tem meta para isso, né, de tentar contratar parte desses refugiados que se assentam nas cidades europeias para, dentro daquilo que o Starbucks faz, ele tentar fazer algo. Né? Isso, ele poderia não estar se preocupando. Mas isso é muito legal. E pessoas como eu topam pagar o que custa, o que vale, porque a gente sabe que, de certa forma, a gente está de tabela apoiando esse tipo de coisa. Então, acho que é assim que essa equação funciona. Então, o que eu acho que tem de bonito em todos esses modelos é que sai da conversa de preço e promoção de uma onda 1, e se de fato isso é genuíno para a organização, ela começa a entrar num outro tipo de conversa, num outro tipo de relação com quem está ali participando do teu negócio. A Tata Motors é uma empresa indiana é uma indústria diversa. Ela vai desde naval, banco, mas principalmente carro. E tem a marca Tata na Índia, que são os carrinhos pequenos horríveis. Mas esses caras são tão grandes, que eles compraram na Inglaterra a Land Rover e a Jaguar. A Land Rover Jaguar é do grupo Tata. Isso já tem uns 8 anos. O dono, eu esqueci o nome dele, também super complexo, que está ali, o executivo, e o sobrenome dele é Tata. Ele pegou 2/3 das ações, botou num fundo, ele é dono só de um terço de tudo, né? Ele pegou 2/3 e botou num fundo de caridade, que investe para criar saúde, né? Trazer mais saúde para a população indiana. Então, uma série de hospitais e universidades médicas são, inclusive, dando atendimento grátis para quem precisa, né? E são bancados pelos 2/3 do grupo que ele deu para fazer esse bem social, que é muito legal. Vamos falar de coisa boa brasileira, né? A gente tem aí a reserva, 5 camisetas, 5 camisas, um prato, não, uma peça, 5 pratos de comida, desculpa. Já teve um impacto aí num monte de gente, é super legal. Inclusive o CEO, né, o Rony, ele faz parte do board do Capitalismo Consciente. Então, assim, é legal, de novo, ver essa gente falando, essa gente tentando fazer algo diferente. Agora, eu não vou mentir para vocês que eu tenho gostado muito do selo do Sistema B, porque também é um selo, tá? As empresas podem usar isso como selo, porque ela tem uma questão estruturada de você ter que passar por uma auditoria, ter que ganhar uma nota
para se classificar e você é auditado de tempo em tempo e você tem que dar toda uma transparência do seu impacto. E eu acho que é algo que começa a funcionar mais quando a gente olha para a forma como é o pensamento dentro das organizações. Ya conocés los problemas que arrastramos hace años. Los ves todos los días. Los vivís todos los días. No podemos seguir esperando a que alguien lo solucione por nosotros. Tenemos que actuar ahora. Por eso, empresarios, educadores, inversores, políticos, abogados, emprendedores y líderes de opinión nos unimos sabiendo que el cambio es urgente y que está en manos de todos. Creemos en un nuevo sistema en el que el cuidado de las personas y del ambiente es tan importante como el beneficio económico. Estamos creando una nueva economía que busca el bien común. Es un triple impacto que no puede pensarse por separado. Con nuestro trabajo, talento y creatividad, impulsamos negocios exitosos que resuelven grandes necesidades. Somos cada vez más los que tiramos para el mismo lado. No importa dónde estés, tu decisión genera impacto. O movimento começou nos Estados Unidos, né? Mas a unidade mais forte na América Latina é no Chile, e aí do Chile veio para o Brasil. Então eles têm aí quando a gente vai procurar, a maioria das coisas estão em espanhol. Mas olha que legal, a gente já tem no mundo 2.788 empresas de 150 indústrias, 64 países, que já tem o selo do Sistema B. E no Brasil, 128, número dessa semana. Tá? O que é muito legal. Peraí, então tem 128 pessoas que, cara, onde estão, onde vivem, como se reproduzem, né? E como que eu te encontro, como que eu te coloco no meu dia a dia, né? Eu acho legal porque no site deles, uma do carrossel lá de mensagem que eles têm é vote todo dia numa empresa do Sistema B. E é esse conceito que a gente vota com o nosso dinheiro todo dia. Todo dia que você abre a sua carteira, você está votando, você está apoiando algum modelo de negócio, alguma organização, algum empreendedor que desenhou algo para produzir algo para oferecer para você. Tá? A gente tem que estar mais consciente disso. O que eu gosto do site do Sistema B é que você vai lá e tem, por exemplo, a Natura, né? E ela dá toda uma página mostrando todos os relatórios, tudo que a empresa tem, as notas que ela teve. E aí o que é bacana, que assim, ela tem uma nota de 120, a maioria das empresas, né, que não são o Sistema B, tem uma nota máxima de 50,9, ela tem que ter um mínimo de 80 para fazer parte, para poder ter o selo, e a Natura é uma das brasileiras de melhor nota, né, e é um negócio gigante, então é muito legal, porque se você é uma empresa menor, que cuida do impacto ali, a gente faz, né, sei lá, cabide de resto de pneu, e eu estou impactando, né, ali enfim, o entorno da cidade de São Paulo, mas assim, os caras são gigantes globais, acabaram de comprar a Avon, vamos ver como é que vai ser essa história, né, porque eles estão crescendo por aquisição, como é que isso se mantém consistente, mas eles têm uma capacidade incrível de execução desse tipo de coisa, porque está na cabeça do fundador, está na cabeça dos sócios essa preocupação, e se vem da liderança, ele acontece, porque você abre mão de mais lucro para fazer o negócio do jeito que você acredita, né? Esse é o ponto, que se não estiver na cabeça de quem está lá em cima, na hora da crise, como é que vai ser? Vamos suspender esse ano, né? Ano que vem a gente volta. Não dá para ser pensamento de campanha, ou é ou não é. Mas eu sempre fico me perguntando, em negócios duros e mais tradicionais e difíceis, tipo banco, né? E aí, eu até conversei com o pessoal da Amalgamated lá da Califórnia, eu fiz uma entrevista com uma das heads de marketing de lá, eu achei incrível o que eles fazem. É um banco que eu não conhecia, e ele começou a partir de uma cooperativa, eles existem há muito tempo. Eu vou passar o videozinho aqui e depois eu falo um pouco sobre eles. Lots of businesses are set up with the pursuit of one thing in mind, and that's to maximize the profit that they make. That was never the only reason that the bank was established. Of course, we want to do well financially. Of course, we want to generate a return for our shareholders. But we were founded with an equally important mission, and that was to be able to provide banking services that were available to all people, and to be able to use some of the profits that were generated from this business to really return to the community, to do the kind of works that we've done throughout our history.
In 1923, they started a bank when it was very difficult for working people to get financial services. If your name wasn't Rockefeller or Carnegie, it was hard to open a bank account. Our bank was set up to pursue a mission to be able to advocate for working people and the progressive causes that they champion. In 2012, the mayor at the time decided to put us on minimum wage. We reached out to Amalgamated Bank to provide an alternative solution to bridge the gap financially to get the city through the fiscal year. They get it. I think they recognize that by helping the city to be a bit more financially vibrant, it winds up helping the employee base. The Employment Justice Center, our mission is to promote, secure, and protect workplace justice. That means we want a workplace for everyone where they're treated humanely, fairly, paid a living wage. And I know that Amalgamated supports those values, not only because of their history and where they've come from, but where they are now. They'll invest in what you need, not for yachts and airplanes and things like that, but for homes and cars. It was important to me that I could put my money into a bank and know that that bank was working for my type of people, working class people. That's in our blood. That's the core of what we do. That is absolutely the essence of what makes the Amalgamated Bank the kind of institution that it is. And we will never stop doing that. It is just in the psyche of everybody that's involved with this bank, whether that's the board or the shareholders, the management leadership, or the employees that work in our branches across the country. That's just who we are and that's what we do. Quando eu estava falando com ela, eu falei assim, mas vocês fazem mesmo? Ou é só marketing? Como que você me comprova e eu entendo que nas decisões de dia a dia vocês conseguem ter esse equilíbrio entre impacto social, né, e o impacto, né, financeiro, maximização do lucro? Ela não entendeu muito bem a minha pergunta. Né? Ela falou assim, não, mas esse é o nosso DNA desde os anos 20, é isso que a gente faz. Que a gente tem uma opção lá de conta que você faz, que parte daquilo que você está sendo remunerado, você está doando. E aí você entra, sabe, programa de milhagem, assim, aí você escolhe que tipo de iniciativa, como se fosse os 17 desafios da ONU lá, do que você quer ajudar. A gente é a maior empresa B Corp dos Estados Unidos e a gente mede o nosso impacto de carbono para ser impacto zero e etc. E as iniciativas que a gente faz. Então ela começou a falar tanta coisa, eu falei, uau, beleza, já entendi. Né? Mas assim, passa pelos 5 porquês. Né? E isso é importante, porque hoje está muito fácil da gente descobrir se é fake ou não é. Eu trouxe aqui enfim, que eu acho que vale e trabalha com a gente percebe que de fato isso é genuíno e verdadeiro, que é a Natura, e eu trouxe um vídeo rápido deles aqui sobre isso. O que uma marca de beleza pode fazer pelo mundo? Pode cuidar da pele e salvar a pele ao mesmo tempo? Pode fazer uma floresta ficar maior em vez de menor? O que não dá é para ficar de braços cruzados. Tem que buscar um jeito novo de produzir. Abolir ingredientes que não são legais. Não pode fazer teste em animais. Tem que diminuir resíduos. Compartilhar riquezas e aproximar fronteiras. Uma marca de beleza tem que fazer de tudo para deixar o mundo mais bonito. Isso é o mínimo. Agora, o máximo é trazer você para essa história. Você, com sua voz, o seu jeito, suas escolhas. Você cuidando de você. E aí sim a gente pode afirmar: uma marca de beleza pode fazer muito pelo mundo. Se ela estiver do lado, pessoas como você. Natura. O mundo é mais bonito com você. Em 2005 eu estava conversando com uma pessoa da Natura, e ela lá atrás já tinha essa questão do impacto e tal, e eu falei assim, me dá um exemplo aí, vai, deixa eu entender. E ela me contou o seguinte caso. A gente tem um perfume novo que a gente já está relançando, da linha Ecos, que vinha, eu nunca esqueci o nome que vem da raiz da piripirioca. E é uma raiz lá, e etc e tal. E aí tem a comunidade que fornece ela para a gente. Já está estruturado, inclusive no custo do projeto, né? Porque geralmente tem um ciclo de vida de 7 anos, depois a gente pode ali, a gente relança, muda alguma coisa, faz uma outra edição e aí pode viver por mais os 7 ou não, mas chega uma hora que a gente para de produzir. São raros os casos de perfumes que estão há mais de uma década como produto, né? E aí vive de inovação, de fazendo coisa nova. A gente já tem alocado no projeto um grupo de agrônomos
que a partir do 4º ano ele é inserido na comunidade para entender ali qual que é a vocação da região, para saber qual que é o tipo de plantio, né, e cultivo que eles vão começar a trocar quando a gente começar a reduzir os níveis de compra. Porque o filho do fornecedor não tem que sair da faculdade porque o perfume parou de vender. Isso é incrível. Né? E eu estou falando de 2005, né? Nem tinha ainda o sistema B, né? Mas está no DNA, isso é muito legal, uma preocupação com o ecossistema. Eu entrei na Asta, eu trabalhava com roupas. E como eu ressurgi de novo, porque de uma morte eu me levantei e ressurgi. Eu tive um novo começo. E a Asta me ajudou nessa etapa que foi quando eu tive a perca da minha mãe. E nessa ressurgir das cinzas, do choro, do luto, elas vieram com uma proposta e eu tive que apagar a história de roupa da minha vida. E veio Larissa Design, falou: Lúcia, eu tenho uma novidade que vai ser o boom para fuxicarte para tua vida. Do fuxico pequenininho, que é esse daqui, vamos fazer uma almofada. Eu olhei para Larissa e falei: Larissa, quem vai comprar almofada? Uns tecidos misturados. Quem vai gostar desse produto? Ela olhou no meu olho e falou: cara, tenta. Eu falei: vou ter que nascer de novo mesmo, vamos embora. Comecei junto com ela, unifiquei todos os tecidos na mão, colocamos o tecido dentro, que na época, como foi um piloto, jogamos o tecido junto, os retalhos que você falou, costurei na mão, quando teve pronto, olhamos assim, cara, é isso. Quando fizemos mesmo a primeira peça, a primeira coisa que fizeram foi... automaticamente todo mundo que pega esse retalho, que nem você falou, a primeira coisa é abraçar ela. Eu sinto que através desse retalho misturado tem uma história de transformação. Isso aqui é renascer, é autoestima, história real e transformação. Ela fica no Rio, a gente já fez uma parceria com ela também, né? E eles incentivam, eles criam um ecossistema para apoiar artesãos e aí colocar aquilo em marketplaces que você consegue comprar inclusive pela internet, né? Então assim, cara, você quer uma bolsa mais relax para você usar no dia a dia, ou uma amiga que teve um filho e aí tem um bichinho que você quer dar lá junto com, enfim, né? Tem que estar no nosso dia a dia, esse é o jeito, né? Lembrar desse tipo de coisa, da gente apoiar. E um monte de gente aí que eles já conseguiram ter um impacto positivo. E é bonito ver essas histórias. Mas, de novo, eu quero trazer para o Brasil para negócios que são duros, né? A gente falar de... E o mercado financeiro eu acho que é um daqueles que é mais duro. E aí eu descobri esse caso aqui, essa empresa, inclusive pelo site do Sistema B, e aí fui estudar eles um pouco mais, e eu achei muito incrível o trabalho que eles fazem no Nordeste, que se inspira lá no Grameen Bank um pouco, tá? Que eu mostrei no caso da Índia, microcrédito para micro empreendedores do Nordeste. Não tem agência, o cara pede ali pela rede social, vai o carinha de motoboy, tem uma questão muito grande ali da confiança, o cara que está indo lá é da comunidade, se bobear, naquela cidadezinha do Agreste, o cara da Avante conhece a pessoa que está pedindo crédito, então tem uma questão ali de uma humanização da relação até antes dela existir, e é muito legal, né? Então, acho que vale aqui isso, super exemplo também. Comecei totalmente do zero. E eu fazia para ajudar na renda, né? Bolo, tapioca, saladas. E tive a ideia de fazer os salgados, né? As coxinhas. Aí o pessoal perguntava: quem faz essas coxinhas? A Maria, Dona Maria. Aí pegou Maria da Coxinha.
palavra microempresário é muito pesada. Eu sou igual as meninas lá dentro. Eu vim pra cá pra ocupar essa vaga de balconista e ajudar ela, né? Com o tempo eu fui vendo que ela tinha uma necessidade de saber mais o que ela estava fazendo, quanto era que ela produzia, né? E aqui, foi quando eu fiz a inscrição na universidade e comecei a fazer o curso de administração. Na verdade, eu me descobri aqui dentro. Para alguns empresários, o funcionário é apenas funcionário, né? Para ela não. Para a gente ver como uma mãe, né? Isso é muito bom. Pessoas que valorizam pessoas. Eu me dedico muito ao trabalho, né? Não tenho tempo para estar saindo, para ir para os bancos. A Avante, ela entrou como um parceiro mesmo. É como se ela entendesse o que o microempreendedor tá querendo, né? De agilidade. Acho que o grande diferencial da Avante, o fato da gente ter conseguido combinar tecnologia com esse fator humano. A gente tem uma rede de agentes que vão com o smartphone no estabelecimento do microempreendedor e em questão de minutos o crédito está na conta dele. Se todo mundo tivesse a opção de apostar em mais Dona Maria, estamos falando de 48 milhões de pessoas que só precisam do voto de confiança de um empurrão para mudar a realidade desse país. Queijo com presunto de carne. Eu, vendendo coxinha, uma simples pessoa, consegui formar o meu filho na melhor faculdade de Fortaleza. Então isso me orgulha. Me orgulha ele. O vídeo é muito maior, é muito bonitinho, ela contando do filho, falando: mãe, amanhã é minha formatura. Você tem que ir, você tem que ver onde você me colocou. O que você fez com o seu dinheiro? Ela fala: eu não posso, quem que vai fazer as coxinhas? Mas ela foi. A literatura fala um pouco sobre o triple bottom line, né? Então é o bem-estar econômico, social e ambiental, né? E eles aqui falam, né, performance, propósito e pessoas, né? Você tem uma preocupação com uma missão. O Brasil é isso, gente. Todo mundo aqui vive na bolha, inclusive eu. A gente está na bolha de São Paulo, a gente está na bolha da classe AB, a gente está na bolha de quem pode pagar quando custa esse festival, e é um festival barato. Eu acho que pelo que a gente tem exposição, né, nesses 2 dias, a gente não está pagando para assistir algumas palestras de 1 hora, a gente está pagando pelas 10.000 horas que algumas pessoas já passaram para aprender alguma coisa e passar para a gente em 1 hora. Então, enfim, e a gente tem essa condição toda, a gente é muito privilegiado. Então, naquelas coisas que a gente tem contato no nosso dia a dia, a gente tem que conseguir influenciar para mais coisas como essas que eu estou mostrando, né, existam, para poder mudar essa realidade de uma turma aqui que é quase 80%, mais de 70% da população brasileira, né? Que essa é a realidade, é muito distante aqui daquilo que a gente vive, mesmo olhando para a periferia das grandes cidades. Tinham muitos exemplos que eu queria trazer, né? Eu queria trazer uma parte específica só sobre fundos de investimento que existem, que estão apoiando e aportando em negócios de impacto, especificamente, né? Que é uma coisa legal, e a gente vê lá fora o Deutsche Bank, que é um desses grandes que estavam inclusive lá na crise de 2018, criando parte da área de investimento deles para destinar uma parte de alguns milhões para negócios de impacto. Então a gente vê isso surgindo, o que é muito legal, tá? Agora, a gente tem que ajudar os nossos amigos, a família, do nosso local de trabalho, para a turma ligar o radarzinho para isso. E isso significa, é básico, né? Todas as nossas necessidades diárias. Todo mundo vai sair daqui, né? Eu adoraria que vocês ficassem assim, você vai almoçar, aí você vai parar assim no cara e vai falar assim: será que esse cara, né, tá preocupado aqui com o negócio do bem ou não? Não é para deixar ninguém maluco, mas assim, o quanto que a gente bota isso na nossa cabeça, naquelas decisões de compra, que a gente pode estar participando de algo legal, tá? E tem que estar no nosso dia a dia, nas nossas decisões. Então, se a gente tiver que fazer um takeaway aqui, que o meu tempo já acabou, eu já estourei, mas eu combinei que ele vai me dar 5 minutos. Isso é do bem, viu, cara? Então, para você, consumidor, tá? Então, a gente botando o chapéu do consumidor, a gente tomando nossas decisões de compra de produtos e serviços todos os dias.
Se eu puder dar 3 dicas para vocês, repara quantas vezes no seu dia, no seu mês, você faz uma decisão que ela pode estar tendo algum impacto, tá? Tenta ficar mais consciente quanto a isso. E tenta deixar quem está do teu lado mais consciente quanto a isso. Mas vamos ser um vírus do bem, né? Eu acho que tem um jeito, acho que assim, a pessoa tem que estar aberta para falar disso, né? Até porque se a gente chega com muita força, a pessoa às vezes até se retrai. Para de me encher o saco, menina. Né? Então acho que tem uma questão assim desse despertar, para a gente conseguir fazer essa contaminação positiva. Né? E começar a refletir quais são os modelos de negócio que você está apoiando nas suas pequenas escolhas. Né? Enfim, e se acha alguém que está conectado a esse negócio do negócio de impacto, acho que a gente tem que apoiar e votar com o nosso dinheiro. Para você que é um profissional do mercado, trabalha numa grande empresa ou é um empresário, enfim, eu acho que tem um pensamento sobre quantas vezes por mês, por ano, você está contratando um fornecedor, um parceiro, né? Ou você está ali duplando com alguém para um projeto. Quais são os critérios de escolha que você está fazendo e o quanto que isso poderia estar na sua equação. Uma questão de decisão também para um elemento de impacto. Tá? Porque se dentro da estrutura que você trabalha isso está anos-luz e não dá nem para introduzir essa conversa, se você colocar dentro do ecossistema que você pode influenciar, já está fazendo alguma coisa. Né? Mas eu acho sim, nem que seja no almoço ou no cafezinho, começar a instigar uma reflexão ali do grupo sobre, cara, a gente está aqui para quê? É só para ganhar dinheiro? Né? A gente está numa onda 1 ou será que a gente pode evoluir? O que seria o primeiro passo? Né? O presidente fala lá que o nosso propósito é XPTO, tá bom, mas o que é isso na prática? Como que a gente materializa? Dá para fazer alguma coisa? E tocar não só o cliente, mas quem está perto da gente? E tentar ver como é que a gente começa a evoluir nisso também. Tá? Que o que a gente vem estudando, e aí falando especificamente de iniciativa privada e segundo setor, cada vez mais, em economias com IDH elevado, países bem desenvolvidos, a questão do impacto que você gera está sendo uma das principais verticais para a tomada de decisão e retenção de lealdade dos consumidores. Né? Então a gente precisa olhar para esse tipo de coisa. Tá? A gente precisa olhar para esse tipo de coisa. E para você que é um empreendedor, trabalha numa startup, ou tem uma ideia, quer empreender, ou ainda está na faculdade, pensa na tua ideia, pensa no teu protótipo e pensa como que você evolui ele para você ter algo que já nasce com um impacto. Né? Isso, como eu falei, está na crista da onda, a gente já vê isso crescendo com cada vez mais força lá fora, é uma vertente forte aqui no Brasil também, mas quando a gente vai para Brasilzão, isso ainda está muito fora do radar. Mas você já tem que nascer com isso na cabeça, porque isso é o futuro. Acho que isso vai crescer cada vez mais. Se aproxime de aceleradoras, gestoras e fundos que apoiam negócios de impacto, tá? Que eu falei aqui, tem várias, olha lá no Sistema B, dá um Google, vocês vão achar um monte de coisa. E não deixa de colocar o bem e o propósito no centro da estratégia, porque vale a pena. O que eu mais gostei, né, de toda a questão do modelo de impacto é exatamente a gente conseguir equilibrar a necessidade de você, sim, remunerar o capital, ter um negócio que para em pé sozinho, mas você também ter uma preocupação com o impacto que a gente está gerando. Eu acho que esse modelo do meio é aquele que vai juntar todo mundo que sabe muito sobre impacto social, né, mas provavelmente está muito ali no modelo mental das organizações filantrópicas, que estão longe de um pensamento de eficiência, e quanto mais eficiente você for, mais impacto você vai conseguir gerar, e também ser mais atrativo, porque não está tão distante da cabeça de quem hoje está no segundo setor da iniciativa privada, e isso ainda é um papo distante. Né? Então eu acho que é no meio que a gente consegue evoluir, ter um impacto positivo, né? E, enfim, conseguir evoluir em todos os sentidos. Queria agradecer a atenção de vocês, foi um prazer, obrigado.